Meu Deus do céu. Olha, mas eu quero falar para você que está em casa que tudo isso pode acontecer. Mas a probabilidade é muito grande, né, Marcos? A gente sabe disso, né? É um cenário muito chato, né? Como você disse, né? Nossos pais aí se aposentaram bem mais cedo do que a gente vai se aposentar. E eu sempre falo para os meus alunos que estão aí na faixa de 20 anos, 30, falo, cuidado. Vão se aposentar com 90. Será, né, que vão se aposentar, né? Mas é porque... Até eles me pedem para dar um abraço, falar, os alunos aqui, ó, o professor tá aqui. O professor está aqui e não está muito otimista, não. Eu falo, vocês vão ter que pagar o INSS, talvez mais para você ter uma assistência médica. No caso de uma emergência, Exatamente. que você não tem condição de ter um convênio particular, né? E às vezes, mesmo você tendo um convênio particular, se você não tiver uma ligação com o INSS, você não pode ter acesso até a alguns medicamentos, né? Então, isso eu acho que vai ter que se manter. Agora, você esperar, né, eu vou trabalhar e vou me aposentar aí aos 50. Hoje, em média, os dados mostram que você se aposenta em torno de 55 anos. Então, ainda hoje, até os 55, 57 é possível, tanto homem quanto mulher. Exatamente, porque em cima da fórmula em que eles usam tanto tempo de contribuição, como compõe também com a idade, geralmente esse número é que fecha. Tá. Né? Então a pessoa consegue estar nessa regra. Isso se a pessoa buscar o rendimento total, né? Pleno. Certo. Que também você pode antecipar, mas aí tem os seus prejuízos no chamado fator previdenciário. Então eu fiz 4 pranchas aqui, com informações que em cima dela acho que a gente vai poder tirar muitas dúvidas, né? Eu vou até pela ordem então. Marcos, por que a mulher continua... Essa é a de agora ou que pode ser? Não, essa é o que se imagina. Então não vai igualar. Acho que eu tinha lido errado. Depois de igualar, depois com 65. Depois se iguala e depois mais para frente 70 anos. Me fala uma coisa, por causa da expectativa de vida da mulher, que é maior que a do homem, é por isso? Também, e se você começar a perceber, a população em muitas regiões do país tem mais mulheres que homens também. Isso também acaba contribuindo. Isso também contribui, né, para o mercado de trabalho. Agora, e a pessoa que, por exemplo, falta, sei lá, 5 anos só para se aposentar, como é que ela faz? Então, eu fiz aqui uma questão de algumas transições. Que é a transição. Então, o que é isso aqui no futuro, 70 anos? Então, eles querem que todos nós... A Alemanha já está indo para esse caminho. Alguns países da Europa, 70 anos. Então, já Mas que isso a curto prazo, médio prazo? A Alemanha já acho que daqui a alguns anos... O que você acha? Não, para nós acho que ainda vai um tempo. Aqui já vai ser algo bem drástico, né? Vai ter um choque, porque lá no final eu vou comentar um outro aspecto. Aqui são as contas do governo. Tá. Né? Então, quantas pessoas contribuem, nós que estamos trabalhando, e quantos que têm direito à aposentadoria. Quanto mais a população envelhece, menos vai ter gente contribuindo e mais vai ter gente recebendo. Então, por isso que está um rombo aí na Previdência. Mas tem um outro aspecto. Quem que vai dar emprego para esse senhor de 70 anos? Que tipo de emprego, né? Vai ter aí requalificação? Quem não sabe, às vezes, até mais de um idioma, vai ter que aprender mais um idioma aos 60, 70 anos. Então, o mercado também vai ter que... Vai ter que se reciclar também o mercado. Vai ter que se repensar. Tudo vai ter que ser repensado, na verdade, Hoje tem muita distinção entre uma pessoa mais jovem e uma de mais idade. Eu coloco lá à disposição. A pessoa mais velha talvez vai querer um salário maior, porque tem uma experiência de vida, uma experiência profissional. E às vezes uma pessoa mais nova até aceita, né, um salário menor. Então o mercado joga com isso também. Agora, se o mercado tiver uma grande quantidade de pessoas nessa faixa etária, vai ter que absorver de alguma maneira. Então a transição, o problema está aqui, que era nos 50 anos. Então quem tiver abaixo dos 50 anos é que vai ter um prejuízo maior. Por quê? Porque a princípio essa pessoa, se a gente está pondo em média aqui com 56, 58 se aposentaria, o homem, por exemplo, vai ter que passar para 65. Então não vai ter aquele negócio mais de se aposentar pelo tempo de trabalho? Não, esse vai ser um fator que Por exemplo, eu tenho 47 anos. Eu tenho a carteira registrada desde os 15 anos. Então eu já tenho 32 anos de trabalho, certo? De contribuição. De contribuição. Isso vai ser penalizado pela idade. Vão te jogar aqui, ó. Quer dizer que eu vou ter quase 50 anos de contribuição. Isso, exatamente. A nossa cara de susto, eu tenho 49. Quer dizer que você está pagando muito. Eu tenho 49, eu também vou ter que trabalhar aqui até os 65. Você vai praticamente trabalhar de graça 10 anos para eles, né? Então, exatamente o de graça é uma boa fase, porque muitos hoje estão se aposentando.
mas continua no mercado de trabalho, só que aí você tem mais de um rendimento. Então, mas se não te deixam aposentar, você não vai ter. Você não vai ter. Então nós vamos trabalhar de graça. Exatamente. Nesse intervalo, sim. Entendi. Sem dúvida. Então essa fórmula que hoje está vigorando aqui, do 85-95, tende já a não ter mais essa vantagem. Então, que é o de se aposentar antes, não recebe 100% do salário. Aí também não é vantagem, que também ainda está indefinida essa situação. Entendi. Então, o período adicional de trabalho de 40% a 50% do tempo que faltar, né? Então, essa transição vai acontecer. Deixa eu colocar aqui na outra telinha. Lembrando a você que isso tudo nós estamos falando para você baseado no projeto de lei que foi encaminhado pelo governo ao Congresso. Claro que ainda precisa de votação, mas pelo que a gente já ouve, que os rumores dão conta de que pelo menos a maior parte desse projeto de lei vai ser aprovada, né? 30% dos que estariam em situação de se aposentar vão ser prejudicados. Porque muitos também já se aposentam até só pela idade mínima. Que ou contribuiu muito pouco, entrou no sistema recentemente. Então, esse pessoal até que não vai ser tão atingido, um pouco menos. Mas a gente que tem a contribuição e a idade, então veja aqui, 2 simulações... que é mais ou menos o nosso caso, né? É o pior cenário, né? Esse é o nosso caso? É o de grande parte da população? Não, 30% dos que vão se aposentar. 30%. Então, homem de 49 anos e próximo a 30 anos de contribuição. Certo. Então, ele trabalharia, digamos, até os 59, mais 10 anos para você ter um salário integral. Ou, se você não tivesse essa contribuição, seria buscar o salário mínimo aos 65. Com a mudança, homens terão que trabalhar mais 16 anos. Ah, meu Deus. Então, ao invés de parar nos 59... Não vai ser uma opção, né? Não. Porque aí existe a opção. Você trabalha mais 10 e requer um tipo de aposentadoria. Exatamente. Não vai ter mais essa opção. Você obrigatoriamente vai ter que receber, vai ter que trabalhar mais de 15. Talvez nessas negociações do Senado, do Congresso... haja uma coisa menos pior. Mas não vai ser muito diferente disso, não, né? Cá entre mas nós. Talvez algumas escalas, né? Entendi. Né? Tá. Para a mulher... Então, 49 anos e 26 anos de contribuição. Trabalharia talvez mais 8 anos, mas vai ter que trabalhar aí até os 62, mais 13 anos. Que daí entra no meu caso, que a gente já fala mais ou menos no meu caso, você vai ter que trabalhar... Com a diferença que ao invés de 26, tenho 31 anos. Você já tem mais tempo ainda. Você parar pra pensar nisso, você fica muito triste, né? Você vai contribuir 50 anos. Justo na minha hora, né? Mas quando houve a primeira mudança, porque houve uma mudança antes, né? Como eu falei, quando meu pai se aposentou com 40 e poucos anos, logo na sequência houve uma mudança que foi no governo do Fernando Henrique, você se lembra? Teve, fator previdenciário. Foi aquela mudança, que ele não pegou aquilo ali na época por muito pouco. Pouco intervalo de tempo. Um intervalo de tempo curtíssimo que ele ainda foi beneficiado pela lei antiga que o fez. Nós vamos ser beneficiados por essa mudança. Legislação. Alguns outros aspectos aqui também para mostrar para o nosso público. Então, hoje, estima-se, né, são números aí estimados, um débito na Previdência de 146 bilhões. O que significa isso? Que é o que a Previdência gasta para pagar a gente? Não, é a diferença entre o que entra e o que sai. Então, tá entrando... Mas entra 146? Não, a diferença entre as pessoas nós que contribuímos e o que sai. Fica um saldo aí, acumulando de anos, né? Uma dívida aí de 146 bilhões. Meu Deus! E isso é resultado de uma falta de planejamento também, né? E deve se agravar, exatamente, deve se agravar. Então, por isso que aí aquela história, será que só a gente que tem que pagar essa conta? Ou daria para fazer algum arranjo aí para melhorar esses números? Então, daí nós paramos aqui. A gente estava aqui percebendo que tem uma situação que tem que ser resolvida, que é o famoso déficit, né, da Previdência. Então, o que é que vai ser negociado aí no âmbito do governo, no Congresso? Teria que ser uma transição mais suave, algo mais escalonável e não algo tão abrupto. Não adianta você querer resolver a conta do dia para a noite, porque tem pessoas envolvidas, né? Tem uma grande parcela da... Então, outros itens que estão sendo aí mexidos, aqui já até alguns estão aí... Mas isso aqui está na reforma? Isso aqui já está praticamente quase entrando no ar. O auxílio-doença, em que o valor do benefício não pode ser superior à média das últimas 12 contribuições do segurado. Então, assim, de onde que vai sair o dinheiro? Não importa os números, mas a importância é assim. A pessoa contribuiu num intervalo de um ano e meio, então ela vai ter direito. A pessoa não contribuiu,
não vai ter direito ou vai ser dificultado. Outro item aqui também está causando muita polêmica. Peraí, esse auxílio-doença significa o quê? Para você comprar remédio, essas coisas? Não. É a questão quando você está impossibilitado de trabalhar, então você recebe um valor. Que é igual quando você entra na caixa, que as pessoas... Exatamente, a famosa caixa. Né? Então, quando você está na caixa... Um auxílio-doença, porque ele não está apto, né, a exercer suas atividades. Outra coisa que tem causado polêmica é a pensão por morte. Que você tem que ter aí contribuído pelo menos 18 meses e o seu cônjuge, né, teria que ter 2 anos de união estável, a pessoa que morreu tem que ter contribuído pelo menos um ano e meio. Isso. E daí quem vai receber a pensão tem que ser casado no papel. No papel ou uma união estável, mas que se prove 2 anos. De 2 anos ou mais. É isso. Isso não é assim agora, Marcos? Não, está sendo assim agora, está virando assim agora. Tá, isso aqui já está em andamento. Eu não sei se está em pleno andamento, mas está iminente. E aqui um detalhe, olha, se a pessoa tiver, a pessoa falecida, né, se tiver mais que 44 anos, aí tudo bem, a pensão é vitalícia para a pessoa que recebeu. Tá. Caso a pessoa seja muito jovem, não tem isso. Ah, tá. Então você tem mais de 44 anos e morre... Aí por um período só de tempo, não é porque ele... Se tem mais de 44 é para a vida inteira, desde que não case de novo, né? Exatamente. Tá. Aí senão... Senão daí perde, Aí perde. Aqui a minha última tela trata do seguinte, alguns números para a gente fazer uma reflexão aqui. Tá. Então hoje, quem são esses trabalhadores do Brasil que têm mais que 60 anos? Que parcela que eles representam da população? Em números mais ou menos redondos, 6 milhões e meio de pessoas acima de 60 anos. Bastante gente, né? Numa economia ativa de 90 milhões de pessoas que trabalham. É bastante gente? Olha, dá menos que 10%, né? Se fosse 10%, seria 9%, né? Pouco menos. Mas assim, o normal? Ainda não. Isso aqui, o que preocupa é que vai crescer muito. Tá. E isso que ele mostra aqui, porque está crescendo muito, o ritmo de crescimento dessa faixa etária está quase de 20% ao ano. E a média nacional das outras idades é de quase 4%. Então esse grupo vai crescer muito. Nós vamos viver bastante. Nós vamos viver bastante. Mas olha que coisa interessante também. Desse número de 6 milhões, quantos que trabalham por conta própria? Quase metade e quase 10% são empregadores. Então vamos pôr aqui 50 com 10, 60. 40% seria assalariado, CLT, certo? Entendi. Só que você percebe que essa conta não fecha porque, na verdade, quem é CLT nessa faixa etária é só 16%. Então tem uma turma aí que não está fazendo nada. Está parada, tá desempregada, ou fazendo bico, ou de alguma coisa. Então a média nacional da população que tem carteira assinada é quase 40%, 38%. Mas nessa faixa etária é o que eu te falei. Tem uma dificuldade do emprego. De arrumar emprego mais velho. Nem o novo consegue arrumar emprego, quanto menos mais velho. Então, né? E quais são os problemas? Preconceito, a aparência, que leva muito em conta na hora de uma contratação. De repente, essa pessoa que tem uma trajetória de 20, 30 anos numa área exige salários mais altos, aí perde. Já tem um cargo mais alto também. Já tem um status, né, social, né? Então, como eu disse, o ritmo de crescimento dessa faixa etária é muito grande perante o resto. Então, o que é que o governo também vai ter que pensar, ou as empresas? Que não pensou e que não faz parte do projeto que enviou. Ainda não, isso não está no pacote, né? Mas esse é o problema. Isso vai ter que acontecer, de alguma maneira, uma requalificação. Porque você não pode colocar no mercado de trabalho pessoas com quase 70 anos de idade, que se formaram há 50 anos. Não conhecem informática, por exemplo. Não conhecem informática nem nada. Já tem noções básicas de informática, não tem. Numa requalificação profissional. E essas pessoas também vão ter que ter, já que vai ter mais gente em trânsito, melhoria no sistema de transporte público. Muitas dessas pessoas não vão E também dirigir. No sistema de saúde, e saúde, claro, porque rapidamente ficou doente, já consegue agendar uma consulta e já se cura e volta e vai para trabalhar. Então tudo isso está envolvido nesse cenário de pessoas de mais idade continuarem no mercado de trabalho. Olha, o Marcos Civelaro mostrou para a gente algumas das mudanças que podem ocorrer a curto prazo e o que deve ser feito para poder abrigar todos esses trabalhadores que depois de 60 anos vão ter que continuar trabalhando. Agora, você tem alguma dúvida? Você está em fase de transição para apoentadoria? Você está em dúvida se entra com pedido de aposentadoria ou não? Dúvida, né? Eu vou até pedir para permitir que você manda o e-mail para o Crivellaro, crivellaro@uol.com.br.
e ele tira as dúvidas para você. Porque às vezes falta 1 ano ou 2 para você se aposentar e você está com medo de requerer aposentadoria. Pode ser que esse seja o melhor momento enquanto não foi aprovada. Sim, sim. Então o Marcos vai explicar para você direitinho através desse e-mail, crivellaro@uol.com.br. Isso mesmo. Marcos, muito obrigada.